Com muita alegria, convidamos o doutor PhD Luiz Carlos Baldiceiro Molion. Eu vou fazer um resumo aqui do currículo dele, que o currículo dele dá mais de 10 páginas, um resumo breve. Graduado em Física pela Universidade de São Paulo, PhD em Meteorologia pela University de Visconde de Madison de 1975, pós-doutorado em Hidrologia de Florestas pelo Instituto de Hidrologia de Wellingford, em 1982, pesquisador sênior aposentado pelo INPE, professor associado aposentado da Universidade Federal de Alagoas, professor visitante da Western Magshai da Alemanha, professor pós-graduado da Universidade de Évora, Portugal, super experiente em geociências, com eficiência em dinâmica de clima, atuando principalmente em variabilidade e mudanças climáticas, no norte e nordeste do Brasil e Amazonas, além de áreas correlatas relacionadas à energia renovável, desenvolvimento regional e dessalinização de água. Na verdade, é um breve resumo, com muita alegria, porque todos os cooperados da Coagril já conhecem muito bem o doutor Molion, com vocês, para trazer aqui as tendências dos próximos 10 anos. Boa tarde. Boa tarde a todos. A satisfação é muito grande estar aqui de volta. Acho que as últimas foram mais, um pouco mais... Mas hoje tenho a satisfação, como eu digo, eu não venho fazer uma palestra. Venho aproveitar e rever meus amigos, né? Em cada lugar que a gente vai, a gente deixa amigos. E hoje eu vou trazer para vocês, vamos primeiro fazer um diagnóstico da situação atual dos últimos 180 dias. Vamos falar sobre esse porque isso aí pode ser considerado de impacto ambiental. O fato da queima de combustíveis fósseis como petróleo, carvão, mineral e gás natural emitir CO2 não quer dizer absolutamente que o CO2 seja controlador do clima e não tenha impacto ambiental. Não tem nenhum, ao contrário. Agradece às plantas, porque quanto mais CO2 tiver, maior a taxa fotossintética. Mas vocês vão ver, no final vamos discutir, que a situação da Europa, com a tal da Agenda do Clima 2030, está causando um sério problema na Europa. E que o Fórum Mundial de Economia já preparou um documento publicado agora em agosto, menos de um mês atrás, para que o Brasil se enquadre na Agência do Clima 2030. Isso é uma grande preocupação que nós vamos então discutir nos próximos momentos. O NAI, pegando a média de 1991 a 2000, vocês veem que, 2020, vocês veem que o mês que mais chove é novembro, seguido de dezembro, janeiro. Note que fevereiro, mês 2, sempre há um decréscimo.
que em geral os veranicos ocorrem nesse período, um período seco. Março volta a subir, e vejam que maio, junho, julho, agosto, setembro chove menos de 5% do total anual, o que caracteriza uma situação seca muito pronunciada aqui na região, no noroeste do Minas Gerais. Nós temos dado de Unai desde 1965. E vocês veem nesse gráfico aí como é que ele é feito. Por exemplo, toma-se o total, vamos dizer, de 1990, total anual, subtrai da média, que é 1.280 milímetros, e divide pelo desvio padrão, que é 250. É uma técnica estatística que permite classificar a intensidade dos anos, se eles são muito chuvosos ou se eles são muito secos. O que passa de +1 é muito chuvoso, o que fica abaixo de -1 é muito seco. Temos 75, um ano bastante seco, 90, um ano muito seco. Mas quando eu olho outras estações que têm séries mais longas, eu percebo secas severas, por exemplo, em 1932, como foi o caso da estação de Caiobeiras, que nós temos 32, 36 como secas severas. Isso serve para a gente refletir sobre a afirmação do Papa Francisco no seu documento Instrumentum Laboris, que foi feito para o Sínodo da Amazônia em 2019, que diz que a Amazônia é responsável pela distribuição da chuva no restante da América do Sul. Aí a pergunta: você tem uma seca em 32, tem uma seca severa em 36. Qual era o desmatamento da Amazônia nesse período para interferir com a distribuição da chuva? É claro que nenhum, né? Então, infelizmente, Sua Santidade devia estar preocupada em propalar a palavra de Cristo e entra em searas que não tem conhecimento nenhum, como é o caso do meio ambiente. E isso, é claro, influencia outros setores. A Amazônia está num perfeito equilíbrio hídrico. Nós fizemos os cálculos, colocando uma caixa virtual em cima da Amazônia. Entra vindo do Atlântico, que é a principal fonte de umidade para as nossas chuvas, 460 mil metros cúbicos por segundo, trazido pelos ventos. Pela fronteira sul, que vem alimentar as frentes frias que produzem chuva, sai 260 mil. E os restantes 200 mil, o rio Amazonas devolve para o Atlântico. Assim, a floresta está lá porque chove e não o contrário. Uma árvore não é uma máquina de produzir água. A árvore apenas recicla a umidade do solo da chuva anterior. E ela faz isso para manter a temperatura das folhas, porque senão os tecidos seriam danificados se a temperatura aumentasse muito, e obviamente para ciclar nutrientes. Geologicamente, há 250 milhões de anos atrás, esses continentes estavam todos juntos. Vocês veem que o Brasil encaixa perfeitamente na África. Quando a América do Sul começou a se afastar, não existiam os Andes. O vento entrava do Atlântico e saía, ia direto para o Pacífico, e a Amazônia não existia. Era apenas um cerrado. Provavelmente chovesse da ordem de 3 a 4 meses só. À medida que os Andes, a América do Sul foi chegando mais para o oeste, se chocou com a placa do Pacífico, surgiram os Andes, uma formidável barreira que em alguns lugares tem mais de 6 mil metros de altura, e aí a umidade começou a ser aprisionada. Passou a chover mais, e isso permitiu que a floresta se instalasse. Portanto, não tem nada a ver com o ovo e com a galinha, e sim do fato de que, chovendo mais, a floresta conseguiu se instalar. Então, a floresta amazônica, ela não interfere absolutamente nas nossas chuvas.
ela está, como nós mostramos no artigo publicado há 6 anos atrás, ela está em perfeitamente equilíbrio. Portanto, o que a gente percebe é que o clima varia por condições naturais. Há anos muito secos, há anos muito chuvosos, como foi o caso, por exemplo, de 92, choveu bem, 2005, 2020, e secas como 1990, e isso vai continuar existindo. Anos chuvosos e anos secos, sem a interferência do homem. De maneira geral, nos últimos 180 dias, entre 14 de março e 9 de setembro, vocês têm aí em Minas Gerais, um pouco mais para leste, a situação ficou pior. Pulou um. Não. E aqui na região de Unai, então ficou dentro mais ou menos do 50% a 80% da média, ou seja, uma redução de em torno de maneira geral, de 20% a 50%. No caso específico desse quadradinho que aparece aí, que é a região de 15 a 20 graus sul e 45 a 50, que engloba o Unai, vocês têm no gráfico de cima aquela curva mais bem comportada, mais lisinha, vamos dizer assim, é o que a gente esperava que chovesse. E a curva de baixo, que é mais acidentada, é o que na realidade choveu. Então a diferença entre essas duas curvas dá essa área em marrom, que significa então que as chuvas aqui nesses últimos 180 dias foram abaixo da média. Esperava-se 330 milímetros, choveu 280, então houve uma pequena redução aí da ordem de 15%. No gráfico de baixo são chuvas diárias. Vocês veem que até início de maio choveu razoavelmente bem, com algumas chuvas até acima de 10 milímetros por dia. Depois, com exceção de uma chuvinha em 1º de junho, outra em torno de 15 de junho, praticamente parou de chover e só agora, em final de agosto, voltou a chover. Choveu, mas é uma chuva que ela não é comum. Raramente você vê chuva em agosto, e depois eu vou explicar o porquê. Basicamente, uma frente fria, uma massa de ar polar entrou, ficou estacionária em cima da região, e como o Atlântico está quente, a umidade foi transportada e produziu chuvas, mas foram chuvas isoladas. Teve locais que chegou a chover 80, 100 milímetros, e nos vizinhos não choveu nada. Então não foi uma chuva contínua, uma chuva que a gente espera que seja de estação chuvosa. Está aqui, então, na região do noroeste de Minas, foi uma região menos afetada, por exemplo, comparado com o lado leste, em que algumas regiões, como no norte de Minas, por exemplo, Formoso, chegou a ter uma redução de 75% na chuva. Essa é a situação atual, e vamos discutir então agora o El Niño, que a imprensa está dizendo que pode ser um super El Niño, que causou assim uma preocupação muito grande, de maneira geral, nos produtores brasileiros. A gente divide o Pacífico basicamente em 3 partes: o Ninho 1 e 2, que é próximo da costa da América do Sul; o Ninho 3, que é essa região em vermelho, que vai até 150 oeste de longitude. E essa região, minha opinião, usando correlações estatísticas, mostra que essa região em vermelho é que se correlaciona melhor com a chuva nossa. A outra região em azul, que é o Ninho 4, é a região mais quente, está mais próximo da Austrália e Indonésia, conforme vocês podem ver para a esquerda. E atenção, os americanos não pegam nenhuma dessas regiões. Eles resolvem pegar uma região que é mista, um pedaço da 3, um pedaço da 4, que eles chamam de Ninho 3.4.
E é essa região que melhor se correlaciona com o país deles. E tudo que eles fazem, tudo que eles apresentam é sobre essa região que, como disse, ela não tem uma interferência muito direta com a gente, a menos que seja um El Niño muito forte, como foi 2015, 2016. Muito bem, o que acontece é que os ventos sopram da América do Sul em direção à Austrália e à Indonésia. Esses ventos vão levando a água quente, empurrando. E lá na Indonésia, Austrália, vocês veem pelos montes de ilhas que existem lá, que o mar é relativamente raso. Parte da água vai se acumulando lá, e parte da água é transportada pelas correntes marinhas ao longo da costa da China, Japão, que é a chamada corrente de Kuroshio. Transporta então parte da água quente da região equatorial para o norte. Essa parte que vai ficando ali próximo da Austrália e da Indonésia, ela vai se empilhando e muitas vezes chega a ficar 40, 50 centímetros mais alto o nível do mar do que com relação ao Peru ou ao Equador aqui na América do Sul. Esse fato de ir empilhando água lá, a água vai pressionando as camadas inferiores do oceano, como se fosse, por exemplo, pressionando uma mola. Você vai pressionando uma mola, depois você solta e ela libera imediatamente toda aquela energia que foi acumulada. Esse aumento então do nível do mar ali faz com que as camadas inferiores do oceano reajam e expulsa a água quente no que nós chamamos de uma onda de Kelvin, conforme vocês podem ver ali. Vocês estão vendo do lado esquerdo a Austrália e a Indonésia, do lado direito a América do Sul. Estamos vendo em profundidade 150 metros eu coloquei uma linha pontilhada, até 450 metros de profundidade. A parte de cima é a superfície, que daqui a pouco nós vamos ver. Note que essa onda então transportou calor de lá da Austrália em direção à América do Sul. Encontra a parede, que é o continente, essa água sobe e começa então a voltar pela superfície. Dá para vocês verem que em alguns lugares, primeiro, por exemplo, a água fria em azul já está chegando até a linha de 150 metros de profundidade. Tem alguns espaços assim no lado esquerdo do Pacífico, ali, oeste, que já aparece resfriamento. E na própria próxima aqui da América do Sul, do lado direito, também vocês veem umas bolhas de água já frias, sugerindo que essa onda está perdendo em intensidade. O mapa de superfície mostra o seguinte: ali próximo da América do Sul, na região do Ninho 3, nós temos água em torno de meio grau a 1,5 grau. Um pouquinho mais para frente, já um pouco fora da caixa, no Ninho 3.4, águas em torno de meio grau a 1 grau. Mas o interessante é observar o norte do Pacífico, aquele acúmulo de água quente que existe lá, que, como disse, foi transportada por essa corrente marinha que banha a costa da China e o Japão. E quando chega a água quente lá, não tem para onde ir, porque o Alasca é grudado na Ásia. Aliás, o Alasca era propriedade da Rússia e foi vendido para os Estados Unidos. Tem apenas ali uma abertura chamada Estreito de Bering, mas não passa muita água. O que acontece para o produtor americano com essa água quente que está ali? O vento sopra da Ásia em direção à América do Norte. Ele passa em cima de um oceano que está 3, 4 graus mais aquecido. A evaporação é maior, esse vento se carrega com umidade e vai despejar essa umidade em cima das frentes frias americanas. O resultado disso foi que o inverno de 2022-2023 foi uma das maiores coberturas de neve em extensão nos Estados Unidos nos últimos 50 anos.
Qual é o problema que isso causa? Simples. Para você colocar a semente, tem que primeiro derreter a neve, que é altamente refletora, e depois descongelar o solo. A neve reflete 95% da radiação solar que incide sobre ela. Absorve só 5%. Então demora para derreter a neve e, consequentemente, o inverno se alonga. E a grande vantagem que eles têm do congelamento do solo é que vocês sabem que a água, quando ela congela, ela expande em volume. Quantas garrafas de cerveja você já não perdeu no freezer de esquecer lá e ela estourar? Porque a água aumenta em volume, mas tem uma grande vantagem. Na hora que o gelo derrete, que o solo descongela, ficam aqueles buracos. O solo fica com mais vazios. E isso permite, no momento que você coloca a semente, permite que ela germine melhor. Mas, se tiver muita neve, esse solo fica encharcado. E aí o que acontece com uma semente que é colocada num solo encharcado? Ou apodrece, ou o sistema radicular não se desenvolve porque falta oxigênio. Esse é o problema que eles estão tendo. Embora o Departamento da Agricultura venha a público dizer que 50% ou mais das lavouras de soja e milho estão em ótimas, excelentes condições, boas condições, o Departamento de Agricultura mente. Porque se ele falar a verdade, ele vai influenciar no preço da bolsa de mercadoria. Então ele tem que dizer que 50% está bom ou excelente. Mas na prática, por essa situação que nós já vimos antes, não está. Então vai haver uma quebra na safra de soja e milho dos Estados Unidos. Atentem para isso, embora os analistas de mercado não falem sobre isso. No Atlântico, aparece ali aquele círculo azul, que mostra também que as águas estão acima da média, com temperatura acima da média. O que vai acontecer? Sim, no Atlântico tem uma corrente, que é chamada corrente do Golfo, que pega calor então da região equatorial, atravessa o Atlântico em direção à Europa, joga mais calor na Inglaterra, Escandinávia, que tem um clima mais ameno. Essa água quente entra no Ártico por debaixo, a maior parte do gelo é flutuante, e vocês sabem que no iceberg 10% está fora e 90% está dentro. Se derreter parcialmente a parte submersa, já não é mais 90%, é 87%, 85%, o sistema como um todo não consegue mais se equilibrar e desmorona, não derrete por causa do aquecimento global produzido pelo homem, desmorona. Parte desse calor se retorna e se acumula ali na costa da África. Quando em abril, a zona de convergência intertropical, que é essa região que os ventos do hemisfério norte se encontram com os ventos do hemisfério sul, ela vai chegar ao seu extremo sul em abril. Essa umidade que está aí vai ser do Atlântico Norte, vai ser transportada para dentro do continente e deve chover principalmente no norte e nordeste do Brasil, mais do que o normal. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Aí vem a previsão oficial de Enos. Atentem. A imprensa só fala sobre El Niño, que é água quente, La Niña, que é água fria. Só que isso é só a parte oceânica. Existe a parte atmosférica também chamada OS. Quer dizer, o fenômeno tem nome e sobrenome. É NOS, que é a oscilação sul, que é a variação do campo da pressão atmosférica. Então, quando tem água quente, que a atmosfera se acopla, responde a essa água quente, a pressão atmosférica baixa em cima da
água quente, sobe em cima da Amazônia e Nordeste, provocando secas, que podem, inclusive, foi 2015, 2016, chegar até o sul do Brasil. E quando a atmosfera não se acopla, não tem resposta no campo de pressão, portanto, não tem impacto na distribuição da chuva. E até o presente momento, a gente não conseguiu, olhando outras variáveis, como o vento, a própria distribuição da pressão atmosférica e outras variáveis atmosféricas, não viu a atmosfera se acoplar à água quente. Portanto, ainda não temos um ENOS, é um Ninho Oscilação Sul, estabelecido. Os americanos, então, no Ninho 3.4, colocam aí as barrinhas vermelhas, 99%, 97% de, por exemplo, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, de se ter águas, ninguém está falando de El Ninho, águas com temperatura acima de 0,5 grau. Pode-se dizer 100%, porque já está. Agora, qual é a probabilidade de se ter um El Ninho de moderado para forte? É que as águas fiquem 1,5 grau acima da média. Um super El Ninho precisaria de águas 2,5 graus acima da média, como foi o de 2015, 2016, que chegou a 2,6 graus acima da média. Pela própria previsão deles, qual é a probabilidade de se ter águas acima de 1,5 grau? Está ali, ó, 66%, 40%, 48%. O que é uma probabilidade de 48%, de 65%? Você tem uma moeda. A sua moeda tem duas faces, cara, coroa. Qual é a chance de dar cara? 50%. Então você joga a moeda para cima, se der cara, super El Ninho. Se der coroa, não vai ter El Ninho. É essa a situação que nós estamos agora. Sem definição. Principalmente quando vocês veem como é que é feita a previsão. Como é que é feita a previsão? Eles pegam, por exemplo, nesse caso, 17 modelos dinâmicos. Modelo de clima é um código de computador, é um programa de computador que tenta imitar a natureza. E no caso, 7 modelos estatísticos. Meus caros, se estatística fosse bom, a gente ganhava toda sexta-feira na Mega Sena, né? 24 modelos. 24 modelos. Note que cada modelo dá um resultado diferente. Aquele de cima está prevendo 2,7 graus acima. O verdinho de baixo está prevendo menos, desvio negativo de menos 0,7. Cada modelo é ruim. Aí eles fazem a média, que é aquela curva azul. Ora, convenhamos. Se cada modelo é um resultado ruim, vocês acham que a média é melhor? Certamente que não. Mesmo assim, se vocês olharem aquela curva azul, que é a do consenso do CPC, do Centro de Previsão Climática, como se a atmosfera e o oceano fosse uma Câmara dos Deputados, que cada um devesse ceder um pouco para se ter um resultado. Mesmo assim, a curva azul, vocês notem com detalhe, não passa de 1 grau. Previsão deles, não passa de 1 grau. Então, não vamos ter um super El Ninho, como a imprensa diz. Portanto, não esperamos, mesmo que a atmosfera venha agora se acoplar nesse final de ano com o oceano, não esperamos nenhuma seca severa na região, nenhuma mudança na distribuição da chuva que tenha impacto significativo na nossa agricultura. Na correlação matemática ou estatística entre Ninho 4 e Ninho 3 e chuva, aqui na América do Sul, no caso de se ter El Ninho,
com a atmosfera acoplada a ele, os coeficientes positivos que ocorrem, veja ali, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, norte da Argentina, Uruguai. Nesse caso chove mais aí e chove menos na região mais ao norte. Vocês veem aqui que no parte central, em torno de 15 graus sul, que é a região onde está em Unai, que não tem um coeficiente muito significativo. Mesmo assim, nas melhores regiões, o coeficiente não passa de 0,8, que estatisticamente significa que a variância só é confirmada em 64% dos casos. Quer dizer, se a água está quente, se a atmosfera não se acopla, em 36% dos casos, a atmosfera não responde. Então, água quente não necessariamente significa impacto na nossa chuva. Nós vamos continuar monitorando para ver se a atmosfera vai se acoplar. Mas já está muito tarde para que isso aconteça, aqui que venha ocorrer um impacto na nossa chuva. Vamos lá. Previsão de clima. Eu acho que nem São Pedro consegue fazer. Por conta que a atmosfera é muito complexa. A variabilidade é muito grande no espaço e no tempo. Precisaria ter realmente uma bola de cristal para saber o que vai acontecer amanhã. Não daqui a 10, 20 anos. Portanto, previsão de clima é missão impossível. Não tem quem consiga prever o clima. Eles tentam. Qual é a técnica mais usada hoje? Modelos de clima. Modelos de clima global. O que é um modelo? De novo, é um código de computador. Só que ele tem grandes limitações. Por exemplo, ele não reproduz o clima atual. O modelo, por exemplo, não sabe fazer esse transporte de calor que vocês viram que a corrente oceânica está fazendo, levando água lá para o norte do Pacífico, ao sul do Alasca. Mas o principal problema dos modelos, eu quero que vocês entendam isso, para não confiarem nunca mais nas previsões feitas por modelos que são as mais comuns, que estão na televisão, estão na mídia. Principal problema dos modelos é o ciclo hidrológico. Modelo não consegue reproduzir o ciclo hidrológico. Meus caros, nós não temos problema de temperatura aqui. Aqui o solo não passa congelado. Qual é o nosso problema? É chuva. E se o modelo não sabe representar o ciclo hidrológico de uma forma confiável, para que servem os seus resultados? Para nada. São inúteis. Vou explicar. Por que o modelo não consegue reproduzir o ciclo hidrológico? A grade do modelo filtra todos os fenômenos que produzem chuva. Porque os fenômenos que produzem chuva são bem pequenininhos com relação ao tamanho da grade. O computador em si, ele não tem noção de contínuo. O que eles fazem? Traçam círculos de longitude, círculos de latitude e no ponto de cruzamento, chamado ponto de grade, é que são colocados os dados. No modelo dos melhores, são cerca de 64.500 pontos para representar o globo terrestre, e a distância entre o ponto A e B, na região tropical, é 1 grau de latitude por 1 grau de longitude. Vamos transformar 1 grau de latitude na região tropical em km. Quantos quilômetros dá essa distância de 1 grau de latitude na região tropical? 110 quilômetros. Yes, 110 quilômetros entre o ponto A e o ponto B. Eu vou rodar um modelo hoje à noite, coloco os dados atmosféricos.
pressão, vento, umidade, temperatura, no ponto A. 110 quilômetros depois, coloca os mesmos dados relativos àquela posição do ponto B. Entre o ponto A e o ponto B não existe informação nenhuma. Zero de informação. Aí eu vou rodar o modelo, num passo de 30 minutos, a cada 30 minutos, o modelo faz as contas no mundo todo e cospe fora um mapa. Tá? Começa uma nuvenzinha a surgir entre o ponto A e o ponto B. Uma nuvem modesta, a distância 110 km entre A e B, vou pegar uma nuvem pequenininha, de 10 km de diâmetro equivalente. Essas nuvens de chuva, os cúmulozinhos, vocês sabem que elas crescem cilindricamente. Então vamos dizer que seja um cilindro e que a área, 10 quilômetros de diâmetro, vocês são muito bons de matemática, vocês sabem que a área de um círculo é π dividido por 4 vezes o diâmetro ao quadrado, então dá 80 quilômetros. Π dividido por 4 dá 0,8 vezes 10 ao quadrado, 180 quilômetros. Vamos dizer que essas nuvens tenham uma espessura de 10 quilômetros. 10 vezes 80, uma nuvenzinha dessa, que o ponto A não sabe que ela está lá, o ponto B não sabe, ela ocupa um volume de 800 quilômetros cúbicos. Com um pequeno detalhe, cada quilômetro cúbico é 1 bilhão de metros cúbicos. Então essa nuvem ocupa 800 bilhões de quilômetros de metros cúbicos. Pelo que nós sabemos dos experimentos que foram feitos, na região tropical, cada metro cúbico pode ter até 3 gramas de água líquida. 800 bilhões de metros cúbicos vezes 3 gramas por metro cúbico, vocês chegam à conclusão que essa nuvenzinha tem nada mais, nada menos do que 2.400.000 toneladas de água. Pesada, né? Se cair, bem distribuída, vai dar uma chuva de 30 milímetros. E vocês já viram chuvas muito mais pesadas do que esses 30 milímetros. O ponto A não sabe que choveu. O ponto B não sabe que choveu. Previu que não ia chover e o produtor que estava ali embaixo recebeu seus 30 milímetros de chuva. Isso chama-se filtrar. Porque os fenômenos são tão pequenos que a grade não sabe que eles estão ali. Quantas vezes você está na estrada, tem uma faixa molhada, aí passa por uma faixa seca, logo depois outra faixa molhada. Ou então aquela famosa frase, caramba, choveu no vizinho e não choveu aqui. Ou choveu na sede e não choveu na porteira. Por quê? Os fenômenos são muito pequenos e a grade não tem como incluir isso. Aí o que eles fazem? Constroem uma equação cheia de incógnitas, cheia de parâmetros, e ajusta esses parâmetros para um determinado período, vamos dizer, 1975 a 2000. Uma vez que o modelo está sintonizado para reproduzir a chuva de 75 a 2000, ele não serve nem para trás e não serve nem para frente. Os fenômenos que produzem chuva são como areia fina. E a grade de modelo é como se fosse uma peneira grossa. Você consegue segurar areia fina com peneira grossa? Não consegue. É por isso que os modelos não têm confiabilidade na previsão de chuva. E se eles não conseguem prever chuva, que a gente sinta confiança, não serve para nós. Então, cuidado quando vocês olharem essas previsões para o mês que vem, o outro, para daqui a 30 anos, 50 anos, 100. Veja só um exemplo, sim? GFDL é o Laboratório de Fluidodinâmica Geofísica da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, New Jersey. Eles trabalham com modelos há mais de 60 anos.
usando dados de outubro de 2018 para prever março de 2019. O lado de esquerdo é a previsão. Tudo que é vermelho ali é chuva abaixo da média. O verde é chuva acima da média. Do lado direito vocês têm a observação. Então vejam, onde o modelo dizia que ia ser seco, por exemplo, no norte do país, choveu muito entre o Rio Grande do Norte e o Pará. E onde o modelo disse que ia chover, no Amapá e no Suriname, aquela mancha vermelha foi seco. O Rio Grande do Sul também não escapou. O modelo disse que ia chover bem no Rio Grande do Sul, no Uruguai e norte da Argentina, e na realidade o que foi observado foi uma redução. Isso 5 meses apenas. Outubro prevendo março. Agora imagina o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é esse organismo da ONU que faz todo o terrorismo climático, que vai derreter as calotas polares, as geleiras, o nível do mar vai subir, que você aqui em Unai não precisa comprar casa na praia, porque vai ter praia logo aqui, com a subida do mar. Os caras fazem previsão para 2030, 2050, 2100. É muito fácil você prever para 2100, que até lá vai estar todo mundo morto e ninguém cobra nada de ninguém. Mortos não falam. E o dinheiro que foi gasto também não se recupera de cadáver. O duro é fazer o que nós vamos fazer agora, que é a previsão para esses próximos meses, até junho. Porque se eu errar, vocês me crucificam. Então, como a doutora já foi embora, prego que se presta só leva a martelada. Como é que era aquele negócio interessante? No Nordeste dizem que só se atira pedra em árvore que dá fruto. Previsão eu uso por similaridade. O que é isso? Olho como foi o ano passado, vejo como está sendo esse ano, construo um cenário climático global, vou para trás e escolho um ano parecido com esse. Nunca vai ser igual, mas vai ser parecido. No caso específico, para vocês, eu selecionei o ano 2008 para representar 2023. Então, quem tiver dado de chuva na sua propriedade, pode usar 2008 como referência. Trabalho com trimestre. Com trimestre, o erro é menor, porque trabalhar mês a mês é difícil. Se cai uma chuva no dia 29 de setembro, cai uma chuva de 50 milímetros, eu coloco isso onde? No mês de fevereiro, no mês de março. Desconsidero a chuva. 29 só acontece a cada 4 anos. Então a natureza não segue o calendário civil, mesmo porque a revolução, a translação da Terra em torno do Sol não é exatamente 365 dias. É 365 dias e 6 horas. No primeiro ano sobra 6 horas, no segundo mais 6 dá 12, no terceiro mais 6 dá 18 e no quarto mais 6 dá 24. Aí adiciona-se um dia em fevereiro, para zerar e começar tudo de novo. Então a natureza não segue o calendário civil, eu trabalho com trimestre. Então vamos ver ali aquele quadradinho, está no branco, azul, a média acumulada de julho a setembro para Unai, naquele gráfico que nós vimos, 1991 a 2020, é 35 milímetros. Eu estou esperando 0 a 10 milímetros por mês a mais. Como é um trimestre, eu vou multiplicar por 3, portanto eu espero até 30 milímetros a mais, o que nós vamos ter em média um acumulado de 35 a 65 milímetros. O percentual é grande, 85% a mais, porque como vocês viram nesse período quase não chove. Então qualquer chuvinha que dê já é um percentual enorme. Outubro a dezembro, infelizmente aparece ali em verde. A média de outubro a dezembro para Unai acumulado é 580 milímetros.
muito boa chuva, com 580 milímetros você faz uma safra de soja. Vai estar abaixo 30 a 40 milímetros por mês, 90 a 120 milímetros no total acumulado. Então eu espero entre 460 e 490 milímetros agora de outubro para dezembro. Vou seguir janeiro e março com 2009. Por que eu estou seguindo com 2009? Porque eu estou partindo do princípio que não vamos ter El Niño, apenas águas quentes, tá? Então sigo adiante e vejo que persiste. Embora a média acumulada de janeiro a março seja 585 milímetros, persiste então chuvas abaixo entre 30 a 40 milímetros por mês, o que dá 90 a 120. Então eu espero um acumulado de 465 a 595 milímetros, uma redução de 20% de janeiro a março. E de abril a junho, olha que interessante, toda a parte norte e nordeste do Brasil pintada de azul e lilás. Aquilo que eu falei para vocês no início, o Atlântico está aquecido. Vai chegar em abril, maio, os ventos do hemisfério norte vão trazer essa umidade para dentro do continente. E vai chover acima da média, a tal ponto que vai chegar até vocês aqui. Olha aquele quadradinho amarelo ali, a média de abril a junho são 115 milímetros acumulado. Eu espero 20 a 30 milímetros a mais, 60 a 90 milímetros acumulado. Então estou esperando entre abril e maio principalmente, um acumulado de 175 a 205 milímetros. Nesse caso, como já chove pouco em abril e maio, junho, vai dar um percentual de 55% acima da média. Então não vejo grandes problemas. Vamos voltar a discutir isso, tentar quebrar depois mês a mês, para ver se a gente pode ter uma sintonia melhor. Da mesma técnica nós podemos usar para ver como é que vão estar os nossos concorrentes. Então a previsão para os Estados Unidos, no Corn Belt, era o junho e agosto, chuvas abaixo do normal, o que na realidade aconteceu. E mais ao sul, na região do rio Mississippi, Arkansas e Tennessee, também chuvas abaixo do normal. China, grande, não concorrente, porque tudo que eles produzem, eles consomem. Mas aquelas províncias do nordeste da China, por exemplo, Heilongjiang, de lá sai 40% da soja da China. Olha o que está previsto para eles, e que de fato está acontecendo. 60 a 70 milímetros abaixo da média, que no trimestre dá 180 a 210 milímetros, num lugar que chove 650. Então, vai ter uma quebra na China. China, quarto maior produtor de soja, mas o segundo maior produtor de milho do mundo. Índia, ali, oeste da Índia, chuvas abaixo do normal. Norte da Índia, também aparece em laranja, abaixo da média. Vietnã, para os produtores de café. Vietnã é o maior produtor de robusta do mundo. Nós produzimos mais café, entre arábica, conilon e robusta. O Vietnã é o primeiro em robusta. O que vai acontecer? Aparece em vermelho também, chuvas abaixo do normal. Tailândia, chuvas abaixo do normal. Indonésia, chuvas abaixo do normal. Japão, aparece lá em vermelhinho, também lá em cima, chuvas abaixo do normal. E a previsão para setembro é também continuar com chuvas abaixo do normal. Olha os Estados Unidos, aparece ali em amarelo no Corn Belt,
Olhe a China, aparece em amarelo nas províncias do Nordeste. Olhe a Índia, com aquela cor tremendamente escura ali no oeste da Índia. Então, de maneira geral, vai haver uma quebra de grãos no hemisfério norte, em função desse verão seco, notadamente agosto, que é crítico para a formação dos cultivos. E o que eu vejo que pode acontecer nesses próximos 15 anos? Previsão por modelo? Esquece. Modelo não serve para nada, apenas para gastar dinheiro. Vamos olhar os principais controladores, que o Sol é o principal, e vocês estão vendo aqui ciclos de manchas solares. Cada pico desses que sobe de 0 até aquele pico, em 4 anos aumenta o número de manchas e depois decresce para 0 de novo em 7 anos. Então o ciclo de manchas tem em média 11 anos. O que é uma mancha no Sol? O Sol tem uma média de temperatura de 6.000 graus. Na região da mancha é que está afundando o material da superfície do Sol, então ele aparece mais frio, 4.000, 4.500 graus. Fica escuro, e às vezes as manchas são maiores do que o planeta Terra, e já foram observadas por astrônomos no passado, por exemplo, astrônomos egípcios que registraram isso nas pirâmides. Os chineses têm mais de 1.000 anos de observação solar. Então, quando o Sol está com pouca mancha, como foi há 200 anos atrás, nesse chamado mínimo de Dalton, a atividade solar é baixa. Repetiu-se isso há cerca de 100 anos depois. Isso levou o Gleisberg, que era o diretor desse observatório solar em Zurique, na Suíça, a postular que o Sol, além do ciclo de 11 anos de mancha, teria um ciclo de aproximadamente 100 anos, em que ele entraria de novo em baixa atividade. E foi o que aconteceu. No ciclo anterior, agora é o 24, começou em 2008, terminou em 2019, mais de 900 dias em 11 anos, o Sol ficou sem nenhuma mancha, indicando que o Sol está num período de muito baixa atividade, e os astrônomos ou físicos solares estão dizendo que esse ciclo 25 também o Sol está pouco ativo. Mas o que vai acontecer? Vai produzir menos radiação? As plantas vão fazer menos fotossíntese? Não. O efeito é indireto. Medidas feitas nesses mínimos dos ciclos de 11 anos mostram que quando estamos com poucas manchas, a atividade solar, particularmente magnética, o índice de atividade magnética do Sol, ele decresce. E se o campo magnético solar decrescer, ele deixa exposto todos os planetas a uma chuva de partículas de alta energia que vem do espaço exterior, que são resultantes da explosão dessas estrelas supernovas. Essas partículas entram no sistema solar, em particular no planeta Terra, como tem muita umidade, elas vão produzir excesso de nuvens, conforme a teoria desse físico dinamarquês, Henrik Svensmark, que mostrou isso em laboratório. Agora nós temos oportunidade para saber se na natureza realmente vai acontecer isso. Aumentando a cobertura de nuvens, o que vai acontecer? Entra menos radiação. Que a cobertura de nuvens é a cortina do planeta Terra. Se tivesse entrando mais luz ali, a gente fecha, coloca um blackout para impedir que entre luz na sala. Colocando mais nuvem na atmosfera, a radiação bate numa cobertura maior e mais radiação solar volta para o espaço exterior sem participar do ciclo energético do planeta. O resultado, espera-se um resfriamento. Vamos ver isso aonde? Nos continentes? Não dá.
Temperatura mínima no dia, temperatura máxima é muito grande, não dá para perceber essas variações. Então o que eu fiz? Eu peguei dados de temperatura da superfície do mar de 99 a 2018 e subtraí a média daquele período quente de 1976 a 98 e olha o que surgiu. Resfriamento já sensível na costa das Américas, América do Norte, América do Sul. E usando dados da NOAA, entre o Canadá e a Europa, toda essa região pintada em azul, Atlântico Norte, parece estar também mostrando um resfriamento numa camada de 0 a 700 metros de profundidade. Ou seja, a gente vê pelos dados que no início dos anos 70, as temperaturas estavam baixas, subiu até 2006, onde houve um grande degelo no gelo flutuante do Ártico. Daí começou a decrescer, mas agora deu uma subidinha, que depois podemos discutir isso, independentemente, que eu acho que vai subir até 2025, mas depois de 2025 vai voltar a esfriar e voltar aos mesmos níveis que estava no início da década de 70. O que é muito ruim para a Europa, porque o vento passa em cima de um oceano mais frio, mais seco, e vai levar verões mais secos para a Europa e prejudicar a agricultura europeia. Outra possibilidade são as mudanças na circulação global da atmosfera. Vamos explicar o que é isso. Vocês vão ver agora uma animação feita pelo pessoal da NASA para o hemisfério norte, que é o deles, mas isso serve também para nós. Essa faixa preta e vermelha é o jato polar. São ventos fortes em altitude que estendem a sua interferência até a superfície. Eles passam vários anos, o jato polar passa vários anos, dando volta em torno de um círculo de latitude. E depois ele quebra formando esses meandros enormes. O que vem a ser esses meandros? Nós chamamos isso de ondas de Rossby. Cada onda dessa, entre esse cavado, onde está escrito ar frio, e o próximo cavado, tem aí da ordem de 8.000 quilômetros. 4 dessas ondas em volta do mundo. Pelo cavado entra ar frio polar seco. E pela crista da onda entra ar quente tropical úmido. A interface entre o ar polar e o ar tropical chama-se frente fria. Esse sistema, ele não é estacionário. Ele vai girando devagarinho de oeste para leste. Dos Estados Unidos, primeiro pega a onda de calor, depois ele vai girando, e quando a crista da onda, que está bombeando ar quente, fica em cima do Saara, a Europa recebe uma onda de calor. O ar bombeado quente do Saara para dentro da Europa. Então o que aconteceu em 2021? Teve uma onda de calor recente, que ficaram falando que era aquecimento global, que temperaturas nunca acontecidas. Mentira, né? Porque tem recorte de jornal de 1876 na Espanha, que diz, por exemplo, que Sevilha chegou a 55 graus a temperatura. Madrid passou dos 44. Em fevereiro de 2021, tinha a situação dessa crista da onda estar em cima do deserto do Saara. Começou a bombear ar quente. Era final de inverno. O que as plantas acharam? Que estava começando a primavera. Aí soltaram os brotos. 2 semanas depois entrou uma massa de ar polar, queimou de 40% a 50% desses brotos. A indústria francesa reportou uma perda de 40% na safra da uva de 2021. Para os amantes do vinho francês, é melhor comprar logo, porque o preço vai subir, em função dessa quebra. Então,
O que a gente observa... Por que pulou errado? Ali... O que a gente observa, então, é o seguinte. Se eu olhar para esse período passado, de 76 a 2005, um período reconhecidamente quente, que o IPCC está atribuindo isso às emissões de gás carbônico do homem aquecendo o planeta. Nesse período, a frequência de geadas no sul de Minas, por exemplo, foi pequena. O que estava acontecendo? O jato polar estava forte, estava aprisionando o ar polar, e o ar polar não estava descendo até a região tropical. A região entre 40 graus norte e 40 graus sul, recebendo mais sol durante o ano todo, ficou mais aquecida, a temperatura subiu, e estão dizendo que é aquecimento global. Mas se eu olhar o período de 46 a 75, onde nós temos registro desses meandros se formando, dessas ondas, houve um resfriamento global, com o ar polar incursionando, quer dizer, o jato polar se quebrou nessas ondas e trazia mais ar frio. Década de 50, década de 60. Até alguns mais velhos aqui devem lembrar da famosa geada de julho de 75, que encerrou esse período frio. Acabou com o café no norte do Paraná. São Paulo. Passaram a plantar citros, cana-de-açúcar, mas os mineiros são insistentes. Queimou, mas eles voltaram a plantar café. Café é uma tradição em Minas, né? E tem mais de 100 anos. E nunca vão deixar de plantar café. Mas o norte do Paraná, Londrina, que era a partir de 1920, desistiu do café. Porque a frequência de geadas era muito grande, os invernos eram mais longos, você sentia ar mais frio até o final do ano. Nós estudamos na década de 80, publicado foi em 87, 88, sobre a produtividade da soja no Rio Grande do Sul. Encontramos geada em Vacaria, na Serra Gaúcha, na segunda metade de dezembro. E este ano, no dia 5 de janeiro, está escrito no calendário, verão. As serras catarinenses, São Joaquim, Uruçuí, tiveram geada. 5 de janeiro. Então, eu imagino o seguinte, que nós estamos voltando a um período semelhante àquele de 1946 e 75, válido de 2006 a 2035, em que vai haver um resfriamento. A propósito, eu estava fazendo minha pós-graduação em Madison, Wisconsin, que é um dos estados do Corn Belt, no início da década de 70. No inverno de 72 para 73, eu peguei 35 graus abaixo de zero. Qual era o terrorismo climático da época? Estamos indo para uma nova era glacial. Vocês podem olhar na internet, capas da revista Time, de 1975, por exemplo, que tinha a grande manchete, The Big Freeze, o grande congelamento. Depois virou aquecimento e agora parece que estamos voltando para um período de resfriamento. Esse gráfico foi resgatado, que eu me lembrei da época que eu estava fazendo pós-graduação, em que o professor falava do Índice de Circulação Atmosférica, o ICA, que foi desenvolvido por um russo, Georgy Vangengein, no período da Guerra Fria. E ele publicou isso em russo e o Ocidente não dava um mínimo para ele. Ele criou esse índice, que é essa linhazinha fina, desde 1891. E a linha grossa é a variação da temperatura do planeta. O índice acontece uns 4 anos antes, indicando que vai esfriar ou vai aquecer. Eu simplesmente empurrei um pouco
a curva mais fina para que houvesse uma coincidência. Olhe que interessante, de 1916 a 1945, o índice subiu, a temperatura aumentou. Aliás, as temperaturas mais elevadas no mundo todo foram na década de 30, 1934 a 1936. De 46 a 75, note-se que o índice decresceu e a temperatura baixou também. E novamente, como eu disse, aquela famosa geada negra de julho de 75 encerrou esse ciclo. Não foi brincadeira. Porto Velho, em Rondônia, registrou uma mínima de 7,4 graus. Rio Branco, 6,3. Manaus deu 17. Essa massa de ar polar ultrapassou o Equador e foi morrer lá no Caribe. De tão forte que ela foi. Garapuava, no Paraná, a 1.000 metros de altitude, registrou no termômetro 10 graus negativos. Pensa o que é isso. Encerrou esse ciclo de resfriamento. De 76 em diante, começou a aumentar a temperatura, o índice subiu, a temperatura foi atrás. Esse aquecimento que estão dizendo que é culpa do homem, emitindo gás carbônico. Então, acho que o que vai acontecer agora, o índice vai cair e nós vamos ter um novo resfriamento global, talvez não tão intenso quanto aquele de 46 a 75. Olha que interessante, é um ciclo de 30 anos aquecendo e 30 anos esfriando. O ciclo todo tem 60 anos. Pergunto para vocês, o que é 60 anos na vida de um ser humano? Se o cara começar a pensar com 20, hoje está mais difícil fazer a garotada pensar com 20, né? Se começar a pensar com 20, ele vai ver um ciclo desse na vida, se ele durar 80 anos. Aí muita gente fala besteira, porque clima é história. Você tem que olhar o passado, porque essas coisas se repetem. Um ciclo de 60 anos que em 2006 começou um resfriamento, 2021 foi a metade e agora a segunda metade vai ser mais intenso, como foi aquele período da década de 60 até a metade da década de 75. Então esperam um resfriamento global. E vocês vão ver mais isso, ó. No hemisfério norte, uma frente fria americana, norte-americana, chegando na costa da América do Sul. Atrás dela, 6, 7 dias depois, uma outra frente. Atrás, ar polar frio e seco. Essa frente entra, baixa a pressão na região equatorial, acelera as frentes frias sobre o Brasil e chegam a chover mais ao norte. Notem, em outras circunstâncias, ar frio. Essa imagem é uma imagem no infravermelho. Quando as temperaturas estão altas, aparece em preto e branco, como naquelas nuvens de tempestades que estão, por exemplo, ali em cima do oceano. Quando aparece esbranquiçado, é ar frio. Olha o ar frio chegando, passando por aqui e chegando até a Amazônia. Ou circunstâncias como essa, no verão, em que entra o ar frio dos Estados Unidos, promove chuva naquela região onde está aquela elipse. Essa chuva, ao se formar ali, deixa toda a umidade, o ar sobe e desce em cima do Brasil, produzindo um sistema de alta pressão, principalmente no período seco. E mesmo aquela frente ali, amarelinha, essa imagem é do dia 23 de julho de 2021, foi um dia logo depois da geada no sul de Minas, que matou 30% a 40% do café, não se sabe ao certo. A frente fria entrou trazendo ar polar, mas não conseguiu produzir chuva por causa desse sistema de alta pressão. Nós vamos ver isso mais frequentemente. Essa imagem é do dia 26 agora,
de agosto, que provocou chuva em alguns locais. Entrou de novo uma massa de ar polar, ficou estacionária e vocês viram que o Atlântico estava quente, bombeou umidade e produziu chuva. Mas nota que as chuvas, elas são células, como aquelas que aparecem em vermelho e preto, células que são isoladas. Não choveu constantemente em tudo quanto foi canto, não. Isso é de agora, de 26 de agosto. Para concluir, recordando então, o Naí em 2008 fecha em torno da média, em torno de 1.300 milímetros. De julho a setembro nós vamos ter 80% da média, uns 60 milímetros acumulado. Abril a dezembro, uma pequena redução, em torno de 20%, da ordem de 470 a 480 milímetros de chuva acumulada nesse trimestre. Janeiro a março, e como eu disse, eu estou mantendo, no caso, os dados de 2009, porque eu acredito que não vai haver, pelas condições que a gente está vendo, não vai haver El Niño, vai haver água quente. Também de janeiro a março, em torno de uns 20% a menos, mas ainda assim, em torno de 480 milímetros. Então, se eu somar 470 com 480, eu já vou ter aí 950 milímetros, que é suficiente para vocês terem uma boa safra. Com a adição que abril e maio e junho ainda deve chover em torno de uns 200 milímetros a mais, por conta daquela entrada de umidade que vai haver no norte do país. Tentando quebrar em mês, eu não gosto, porque o erro é muito maior, eu diria que a estação chuvosa começa atrasada. Outubro praticamente não chove. E dezembro também temos uma redução de chuva. E em março, principalmente, 75% de redução. Acho que vamos ter um veranico severo, que pode ser ou só março, ou parte de março e a segunda metade de fevereiro. Mas, em compensação, abril, principalmente, chovendo 60% acima da média. Então, vocês podem esperar uma estação chuvosa que comece atrasada, tenha um veranico aí em torno de fevereiro, março, e depois ela se estique um pouco mais para abril e maio. Não vamos ter El Niño, vamos ter água quente que com o tempo agora vai se dissipar. Nos próximos 15 anos, acho que vai ter média um pouco acima do normal aqui, talvez uns 10% acima, 1.300, 1.350 milímetros. Menor frequência de El Niños fortes. Posso discutir depois com vocês. Na minha mente, o próximo El Niño forte, semelhante a 2015, 2016, 97, 98, vai ser só em 2034, 2035. Portanto, vocês têm aí uns 11, 12 anos para trabalhar com pequenas variações para cima e para baixo, sem nenhuma grande seca. Posso discutir depois de onde tirei esses números. Atenção, as camadas de cima mostram temperaturas mais baixas do que o normal. Eu estava voando para cá, eu esperava encontrar entre 49 e 50 graus negativos, e estava variando entre 53 e 54 negativos. Está mais frio lá em cima. No dia 23 de setembro o sol vai cruzar o Equador, logo agora aí, daqui uns dias, aquecer fortemente a superfície, e esse contraste térmico, superfície aquecida e camadas mais altas, frias, pode provocar tempestades severas, tempestade elétrica, rajada de vento forte e até granizo nas tempestades que se formarem aqui, particularmente a partir de outubro, novembro. Vai reduzir o número de dias com chuva no período seco. O período seco vai ficar mais seco. Mas o muito importante é essa frase aí.
as regiões fora dos trópicos, elas vão ter invernos mais alongados e verões mais secos. Quem? Estados Unidos, China, no hemisfério norte, e no hemisfério sul, Argentina, Paraguai e Uruguai, que não são tão expressivos, mas infelizmente do Rio Grande do Sul ao sul de Minas, vamos ter invernos mais longos, com probabilidade de uma frequência maior de geadas severas. Então, guardem isso. Regiões fora dos trópicos. Veja o caso da Argentina esse ano, a safra de 22, 23. Eles começaram com uma expectativa de 50 milhões de toneladas. Seco, verão seco. Para azar, no dia 18 de fevereiro desse ano, deu uma geada prematura. Pegou a soja enchendo a vagem na região de Santa Fé. Quer dizer, a soja que sobreviveu a essa geada deve ter um teor de proteína inferior ao que é exigido. Das 50 milhões de toneladas esperadas, colheram 21. Uma quebra de mais de 50%, que pode se repetir no ano que vem. Lembrar que clima global varia naturalmente. O homem não tem condições de mudar o clima global. Tempestades severas, cheias, sempre ocorreram. Separei aqui 3 exemplos. Na cidade de Passau, na Alemanha, a catedral tem uma lista gravada das maiores cheias que aconteceram na região. Qual foi a pior? 1501. Aí você se pergunta, qual era a atividade humana? Queimando petróleo, queimando carvão, jogando o CO2 na atmosfera, desmatando em 1501 para produzir essa inundação. E São Paulo? A pior cheia de São Paulo? Janeiro de 1929. Qual era a área impermeabilizada da cidade de São Paulo comparado com agora, para ter produzido essa cheia? E Paris? Pior cheia de Paris? 17 de janeiro de 1910. Reflitam, qual era a atividade humana interferindo na atmosfera para produzir esses eventos? Nenhuma. Então isso mostra que a variabilidade natural, aquecimento global produzido pelo homem é uma mentira. Não sabemos o que está por detrás disso, mas é uma mentira. O CO2 não controla o clima global. Desliga aí o negócio aí, ô jovem. Temos mais 5 minutos. O CO2 não controla o clima global. O CO2 não é um gás venenoso. O CO2 não é o vilão. O CO2 é o gás da vida. Quanto mais CO2 tiver na atmosfera, maior a taxa fotossintética, maior a produção. Então, vejam bem, vou lhes dar um conhecimento de laboratório. Uma planta C4, como milho, cana-de-açúcar, ela precisa de 350 ppm, guarde disso, 350 ppm de CO2 para funcionar direito. A partir daí ela funciona direito. Abaixo desse limite, ela funciona precariamente. Hoje nós temos 400 ppm. Uma planta C3, como soja, café, citros, ela precisa de 450 ppm ou mais para chegar na sua plenitude de produtividade. E hoje nós temos 400. Então está faltando gás carbônico na nossa atmosfera para que essas plantas C3 funcionem direito. Então quanto mais CO2 tiver na atmosfera, melhor. Porque as plantas vão produzir mais.
em função de ter uma taxa fotossintética mais acelerada, maior absorção de CO2. Então, para que reduzir as emissões de CO2, como que é o Acordo de Paris de 2015? Sob o ponto de vista de clima, é inútil, não vai fazer nada. Mas, hoje, 86% da energia elétrica gerada no mundo é com combustíveis fósseis. Petróleo, carvão e gás natural. E para reduzir as emissões, tem que reduzir a geração de energia elétrica. O que vai acontecer? Os subdesenvolvidos vão continuar subdesenvolvidos, porque não vão poder progredir, uma vez que a energia elétrica é a mola propulsora. Quando dá um apagão, nada mais acontece. Você tem que parar tudo. O primeiro-ministro da Índia disse na COP26 que ele não ia deixar de gerar energia elétrica com carvão, mesmo que, segundo as fontes, poluísse. Porque 13% da população da Índia ainda não tem acesso à eletricidade. Quanto é 13% de 1,3 bilhões? É um Brasil inteiro na Índia que não sabe o que é energia elétrica. Como é que esse povo vai se desenvolver? Então, para mim, essa atitude colocada no Acordo de Paris ou é uma atitude de governança global, como nós vimos durante o Covid-19, em que o diretor da Organização Mundial de Saúde, de lá de Genebra, comandava o mundo todo, né? Os lockdowns. Ou é um neocolonialismo, uma maneira de manter você sem se desenvolver, abaixo do que eles querem, continuando sendo colônias. E o Brasil continua sendo colônia. Finalmente, lembrar, Corn Belt não está com essa bola toda, não. Milho e soja estão pior do que 2022, e 2022 foi pior do que 2021. Eu estou trabalhando com uma quebra de pelo menos 10% na safra de milho americana. Ok? Quanto é que dá isso? 36 milhões de toneladas fora do mercado. Plantaram 5% a menos de soja. Uma quebra de 5% vai dar 10% a menos. 12 milhões de toneladas fora do mercado. Índia sofre, China sofre, que vai ter que importar mais. E, obviamente, no hemisfério sul, lamentavelmente, o sul do Brasil, até o sul de Minas, e Argentina, Paraguai e Uruguai. E agora quero falar uma palavrinha sobre políticas públicas sendo feitas na Europa para a tal da Agenda do Clima 2030. Eles querem reduzir as emissões de gás carbônico aos mesmos níveis dos anos 90. Isso é absolutamente ridículo. Entra o primeiro-ministro da Holanda e diz para os produtores: a partir de 2030 vocês não vão poder usar mais diesel nos tratores. Porque queima o diesel, sai o CO2 e o CO2 aquece o planeta. A partir de 2030 vocês não vão poder mais usar compostos nitrogenados, como ureia, porque o nitrogênio volatiliza, combina com o oxigênio da atmosfera e forma óxidos de nitrogênio que aquece o planeta. Aí eu fui ver nas estações que medem a concentração de óxido de nitrogênio no mundo. Está entre 50 e 80 microgramas por metro cúbico de ar. O que é um micrograma, senhoras e senhores? Você pega 1 quilo e divide por 1 bilhão. São 50 a 80 ppb, partes por bilhão. Vocês acham que isso vai aquecer o mundo? E agora essa notícia que a doutora Ana nos deixou nessa última palestra, que já está previsto um imposto
sobre atividades que sejam consideradas perniciosas para o meio ambiente. E de repente alguém vai dizer que a agricultura emite CO2, isso é prejudicial para o ambiente, quando o CO2 não tem nada a ver, o CO2 é benéfico. Vai dizer que a pecuária é uma atividade perniciosa ao meio ambiente, porque o boi no seu rumen emite metano. E o metano aquece o planeta, portanto, são atividades que têm que ser taxadas. E como eu disse no começo, o Fórum Mundial de Economia, onde estão lá Bill Gates, os Rockefellers, esse pessoalzinho bilionário que gasta mais com seus jatos, né, mais CO2 coloca com seus jatos, quando vão a essa reunião de Davos, na Suíça, esse pessoalzinho é que está pressionando para que se reduza o CO2. E esse pessoalzinho encomendou já esse estudo do Fórum Mundial de Economia para que o Brasil entre na Agenda 2030. Lamentavelmente, o deputado Maurício já não está mais aí presente, mas ele devia levar essa preocupação nossa, porque o Brasil tem uma matriz energética limpa, é mais hidro e mais biomassa. Não queima tanto petróleo assim, ou carvão mineral. Pouca indústria poluente. Onde é que eles vão cair? Em cima da agricultura, da pecuária. Já estão prevendo taxas, impostos para atividades que sejam poluentes ou nocivas. Quem é que vai provar que CO2 é nocivo ao meio ambiente? Só se vier uma ordem de fora, porque não tem evidência nenhuma. Todas essas políticas públicas estão sendo feitas em cima de resultado de modelo de clima, que não acerta nada. É lamentável. Porém, as coisas vão progredindo. Ganhamos o apoio do Dr. John Clauser, americano ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2022. Que foi que ele disse? Aquecimento global é uma farsa. A ciência das mudanças climáticas é uma pseudociência. O IPCC é uma das piores fontes de informação. E o clima não está em crise. Aí sabe o que aconteceu? Ele tinha uma palestra marcada para o FMI. Depois que ele deu essa declaração, cortaram a palestra dele. E ele é prêmio Nobel. Eu estou falando nisso há 35 anos, mas não sou prêmio Nobel. Lembrar então das famosas palavras de Francis Bacon há 400 anos atrás. Nós não podemos comandar a natureza. O homem não pode mudar o clima global. Nós temos apenas que nos adaptar às mudanças que ocorreram. Muito obrigado pela atenção. Se tiver tempo, nós podemos discutir os pontos que não ficaram claros. Muito obrigado. Pessoal, agradecemos ao Dr. Luiz Carlos Baltzeiro Molion e deixamos em aberto para tirar as dúvidas ou esclarecimentos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós levaremos o microfone até você. Alguma pergunta? Se não, queremos convidar o nosso presidente, José Cássio Ferrigolo, para fazer o encerramento. Opa, tem uma pergunta, peraí. Só um pouquinho, professor. Boa tarde. Para o mês de novembro, como seria as chuvas?
ao mês de novembro de regular para um pouquinho acima, tá? De regular, na média, um pouquinho acima, o mês de novembro. Os meses que não foram listados ali estão ou na média ou um pouquinho acima, em torno de 10%. Mais alguma pergunta? Levantou a mão aí atrás a pergunta? Não? Alguém quer tirar alguma dúvida ou pedir para o professor acrescentar algum conteúdo? Não? Então, só para agradecer ao professor Luiz Carlos Molion, convidamos o nosso presidente para fazer o fechamento em nome da Coagril. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer ao Ricardo Almeida, presidente do sindicato, pelo espaço cedido para a Coagril ter a oportunidade de trazer o professor Molion. Quero agradecer ao professor. Toda vez que o senhor vem, a gente aprende muito. E ficamos um pouco mais tranquilos que o clima é esse que temos e, de acordo com o senhor, ele não muda tão cedo. É claro que tem os riscos e, para isso, temos como mitigar. Para nossos produtores, uma das formas de mitigar é um seguro agrícola, que a Coagril está trabalhando nisso, conseguiu propostas boas. Vale a pena consultar isso para garantir aquilo que o professor já garantiu para nós, que vai chover, mas vai que esse veranico fica um pouquinho mais extenso. Então é bom garantir mesmo. Quero agradecer a todos e convidar para que na próxima, daqui a um ano pelo menos, novamente vamos conversar sobre clima, né, professor? Muito obrigado a todos. Ok. Alô, muito obrigado.